Olá, tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite, Goiás. Estamos chegando com mais um programa. E no programa de hoje, a gente costuma trazer para você, claro, fatos do dia, que são absolutamente indispensáveis para você, para todos nós, mas a gente procura trazer também aqueles fatos que muitas vezes ficam escondidos, que não aparecem, porque muita gente prefere priorizar, e eu respeito isso, quem faz isso, muita gente prefere priorizar aquelas notícias mais sensacionalistas, bombásticas, aquela coisa toda. Essa é uma bomba, bombástica, essa notícia. O que está acontecendo aqui no estado de Goiás. E é sobre isso que a gente vai falar. Pesquisa. Cientista. Você já parou para usar esse nome? Cientista goiano? Uma coisa assim que parece meio estranho para a gente. Mas não temos cientistas aqui em Goiás? Temos sim, temos muitos cientistas, temos muitos pesquisadores que, ainda que no anonimato, estão trabalhando para, através do seu trabalho, trazer até nós todos os benefícios dessas inovações em ciência e também em tecnologia. E você vai poder sentir o reflexo lá na frente, embora muitas vezes você nem saiba que isso é resultado de um estudo anterior. No programa de hoje, a gente vai falar de um desses itens, por exemplo, que é uma parceria que existe entre o Estado de Goiás, através da FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, e o SUS. Então, você que se utiliza do SUS, você vai saber daqui a pouco que parceria é essa, o que pode resultar dessa parceria na melhoria da qualidade do atendimento pelo SUS, através do SUS. Para explicar isso tudo para a gente, eu recebo com muito prazer ele que é presidente da FAPEG, repito, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, Marcos Arriel. Tudo bem, presidente? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Goiás. Estamos aqui para falar de um assunto, né, que ele está no dia a dia das pessoas, mas que, como você disse, que às vezes não é bem noticiado. Então, precisamos levar à sociedade, né, o conhecimento do que é gerado, né, a partir dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. O senhor sabe que esse tipo de programa que me dá mais satisfação fazer? Muito mais do que aqueles debates acalorados que, no final da história, muitos deles acabam não resultando em nada. Então, essa presença sua aqui no programa vai ajudar a mim e a todos os meus amigos, como dizia Silvio Santos, meus companheiros de trabalho. Imagino que pretensão. Mas vamos ajudar a todos nós a entendermos um pouco mais sobre essa pesquisa, né? Que, como eu disse, não tem a repercussão de outras áreas dentro de um governo. Então, hoje o espaço é todo para falar sobre a FAPEG e, claro, temos notícias também do dia. A gente está prevendo também entrar com notícias ao vivo de Brasília e você vai saber daqui a pouco quais são essas notícias. Mas antes, quero lembrar você mais uma vez, a sua participação é fundamental para que a gente possa fazer um programa mais completo. Então você pode participar através do nosso WhatsApp, já aparecendo no vídeo, o nosso número 98200-3223. 98200-3223. Por favor, coloque o seu nome no início da mensagem e onde você mora. Se for em Goiânia, coloque o bairro. Se for em uma cidade do interior, coloque a cidade, o nome da cidade. Se for de outros locais também, até porque esse programa é exibido pelos nossos canais no YouTube. O canal no YouTube da TV Brasil Central é @TV Brasil Central, está aí na tela. E você pode, ao mesmo tempo em que estiver assistindo ao programa, já ir mandando também através desse canal a sua pergunta para o nosso convidado. Você assiste esse programa por duas emissoras que são parceiras, tem um convênio entre elas, que permite a exibição ao mesmo tempo pelas duas emissoras, que são a TV Assembleia Legislativa e a TV Brasil Central. Assembleia canal 3.2 na TV aberta e canal 8 na TV a cabo, na NET Claro. E a TV Brasil Central, canal 13.1 TV aberta e canal 20 na NET Claro. A gente exibe apenas a vinheta, que é rapidinha, e a gente já volta. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje falando de um assunto assim cujas palavras são sinônimo de coisas às vezes assim tão herméticas, mas não são tanto porque estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Ciência, tecnologia, pesquisa, enfim. Eu recebo com muito prazer Marcos Arriel, que é presidente da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Presidente, eu gostaria de saber um pouco mais, primeiro sobre o senhor. Quem é Marcos Arriel, que tem essa ligação tão direta com a pesquisa? Primeiramente dizer que sou um economista com pós-graduação na área de desenvolvimento regional e geografia.
Sou um servidor público do Estado, da carreira de gestão governamental. Sou servidor, então, desde 2002 e tenho... 23 anos já. 23 anos, já prestando serviço à comunidade goiana, uma profissão que eu escolhi, né, ser servidor público, né, e faço com muito carinho e Que é muito bom. muita dedicação. Quando a gente tem funcionalismo público que gosta do que faz e faz bem feito, esse benefício é revertido em benefício nosso. Né? Nós é que ganhamos com isso. Eu, telespectador, a sociedade inteira. Mas vamos lá. O senhor tem 23 anos de serviço e essa área, especificamente de pesquisa, tal, qual a experiência que o senhor tem? Qual a graduação, se for o caso, que o senhor tem? Eu tenho a graduação em Economia, né, com mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, com o doutorado em Geografia, naquela parte da Geografia Econômica, que tem, né, um estreito relacionamento com a economia e a geografia, né. Como, né, já estava dizendo, presto serviço ao público desde 2002, numa carreira que eu escolhi participar. Tenho contribuído justamente muitas das vezes, maior das vezes, tenho colaborado agora na gestão de 2019 para cá, onde tivemos a oportunidade, né, de servidores como eu, né, de aproveitar o nosso conhecimento, a nossa bagagem para promover a transformação da sociedade nesse momento via a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, fomentando a ciência, a tecnologia e a inovação para o desenvolvimento, então, da sociedade. Traduz para mim, fomentando ciência e tecnologia em benefício do Estado. O que significa isso bem na prática, bem objetivamente? Na prática, a Fundação ela é um banco, né, da pesquisa e da inovação, assim como nós temos... Não banco de dinheiro. Exato, banco de recursos públicos, né? Nesse ano, por exemplo, nós temos um orçamento quase 130 milhões, né, destinado à pesquisa, à tecnologia e à inovação. Pesquisas que, é claro que nós temos também, fomentamos, né, aportamos recursos em ciência básica, em pesquisa básica, mas também em pesquisas aplicadas que o cidadão sente o reflexo no seu dia a dia. Tá bem. Fala-se muito, né, que o Brasil nunca deu valor à questão da ciência, da tecnologia, da pesquisa em especial. E os nossos cientistas, os nossos cérebros procuram outros lugares que valorizam esse trabalho, principalmente países, né, lá fora. Em relação ao estado de Goiás, como que é esse prestígio que se dá a esse trabalho na pesquisa, trabalho de cientistas? Temos cientistas de renome aqui dentro de Goiás que a gente de repente não sabe? Temos cientistas, inclusive, nesse momento nós encaminhamos, né, e tivemos a notícia que uma seleção que nós fizemos aqui entre os principais cientistas do Estado participaram, né, de um edital nacional, onde das 5 áreas, né, que foram analisadas, Goiás, então, está entre os principais, 2 pesquisadores de Goiás estão entre os principais do país. De fato, né, investimento em ciência, investimento em pesquisa no Brasil, nós temos histórico, né, de investimentos que não têm perenidade, né, um período se investe, outro período não, mas aqui no estado de Goiás nós estamos vivendo um período, né, de 2019 para cá, onde o governo do estado, né, o governador Ronaldo Caiado, colocou como diretriz o investimento em pesquisa, né, aquela pesquisa que gera novas tecnologias, que geram inovação e que o cidadão tem a possibilidade de sentir isso na prática. Tá bem, vamos falar um pouco mais então para você, telespectador, sobre esses 2 pesquisadores goianos, né, que são finalistas do Prêmio CONFAP. É isso, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Os 2 têm trabalho científico financiado pela FAPEG. Não é isso? A gente vai conferir nessa reportagem do Rafael Mesquita. Vamos ver? O professor José Alexandre desenvolve 2 projetos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPEG.
O primeiro é o do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que estuda problemas globais como as mudanças climáticas e a conservação dos ecossistemas. Já através do projeto Araguaia Vivo, são feitas pesquisas com o objetivo de se conhecer mais a biodiversidade do rio Araguaia. Os dois estudos têm a participação de mais de 60 pesquisadores goianos. José Alexandre afirma que a indicação ao prêmio é muito importante para o desenvolvimento científico do Estado. É super importante para a gente, porque a gente tem um apoio contínuo da FAPEG há muitos anos, né, em vários projetos diferentes, e isso mostra, né, o efeito da FAPEG fazer esse financiamento, fazer esse apoio, dar um destaque, e com isso a gente passa a ter um reconhecimento nacional. Então, isso é muito interessante para a gente como pesquisador, tanto no sentido de reconhecimento, né, a gente tem passa a ter um reconhecimento maior, então isso é muito bacana, quanto mostra a consolidação da FAPEG como uma grande instituição que está apoiando a pesquisa em Goiás e, consequentemente, a partir das redes de colaboração que a gente estabelece no Brasil inteiro e no mundo todo. O Prêmio Confap, promovido pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, é uma das premiações científicas mais prestigiadas do Brasil. O resultado com os vencedores será divulgado no próximo mês de julho. Além do professor José Alexandre, outro pesquisador goiano foi indicado como finalista do Prêmio Confap. É o professor de Química da Universidade Federal de Goiás, Wendel Carlos Tomazelli. Ele desenvolve pesquisas com novas tecnologias aplicadas à saúde e ao setor produtivo. O projeto também é financiado pela FAPEG. Ser indicado para uma premiação tão importante é uma grande vitória para os pesquisadores que ainda precisam superar vários obstáculos, afirma o professor José Alexandre. A partir do momento que o sistema se consolida e se desenvolve, a gente precisa de cada vez mais financiamento, né? E isso passa por fases, tem fases em que isso é um pouco maior, um pouco menor, mas de uma maneira geral a gente pode falar que existe um problema de falta de financiamento, tanto em termos de projetos de pesquisa, grandes projetos, como em termos de formação de recursos humanos de alto nível. Então a gente tem uma série de dificuldades, tanto numa escala federal, quanto numa escala estadual. A gente aqui em Goiás tem tido boas oportunidades e a gente está vendo um investimento cada vez maior em termos de ciência e tecnologia no Estado, com a FAPEG, então isso ajuda muito a gente. Muito bem, nós estamos aqui com o presidente da FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que é o Marcos Arriel. A gente viu aí, presidente, esse senhor aí, que particularmente que acabou encerrando a matéria, é um cientista. Os dois são cientistas, né? José Alexandre Filizola tem uma grande experiência, né, na área de ciências biológicas. Ele desenvolve, junto com a sua equipe de pesquisa, um trabalho importantíssimo chamado Araguaia Vivo, onde o principal objetivo é a formação de um grande banco de dados, né, da biodiversidade ao longo do rio Araguaia, que venha, né, posteriormente a contribuir, né, com novos conhecimentos, né, novas pesquisas a partir desse banco de dados, dessa formação de banco de dados sobre o rio, né, sobre a biodiversidade do rio. Além disso, tem um trabalho importantíssimo, né, de formação, a parte de transferência de conhecimento, a parte digamos assim, que vai levar o conhecimento para a população ribeirinha também sobre a preservação da biodiversidade ao longo do rio. Quer dizer, queira ou não, tudo tem a sua utilidade dentro da ciência, da tecnologia, da pesquisa. Mas nesse caso aqui tem uma particular ligação com a coisa que é paixão dos goianos, que é o rio Araguaia. Você acabou de falar do Araguaia, não foi? Perfeito. Então, o cidadão que está vendo a gente aqui já está começando a preparar a bagagem para passar a temporada de meio de ano lá no Araguaia, ele vai ser beneficiado. E ainda que não vá, como eu não vou, não costumo ir, até porque não tem condição de sair, deixar o trabalho para ir lá curtir, eu preciso fazer isso, mas não estou fazendo, mas a gente é beneficiado, porque se trata de uma preservação da espécie, mas preservação da natureza, da qual todos nós dependemos. E tem um trabalho importantíssimo que é de conscientização, né, não só da população ribeirinha ao longo do rio Araguaia, mas também dos turistas, né, que passam pelo rio todos os anos. É da turista que tem que saber também. No Araguaia, a temporada, como é que funciona a questão? O senhor teria essa informação? Porque existe a pesca esportiva, existe aquela pesca dita profissional
que acaba levando o peixe para casa, acabou com o peixe. Lá no Araguaia, como é que é? Durante o ano todo, como é que tem uma regularização, uma regulamentação para a pesca ou não? A nossa Secretaria do Meio Ambiente, né, tem um trabalho ali de fiscalização, de orientação, né, aos turistas, né, àquela população, além da população ribeirinha. Periodicamente a Secretaria do Meio Ambiente faz esse trabalho. O caso aqui de pesquisa fomentada pela FAPEG, o trabalho é de conscientização sobre a necessidade de preservação, né, ao longo do Rio Araguaia, para que, né, tenhamos uma biodiversidade preservada, né, e seja sustentável ao longo do tempo. Tá bom, esse trabalho da FAPEG, o senhor disse no início do programa, são 140 milhões de reais destinados a esse trabalho. A Fundação esse ano, né, é um orçamento recorde do recurso do próprio Tesouro do Estado, é cerca de 115 milhões, e somados esses recursos, somados às captações que realizamos, chega a praticamente 130 milhões, né, que é destinado a fomento à pesquisa como essa que os dois professores, os dois cientistas goianos, né, selecionados pelo Conselho Nacional das Fundações, a FAPEG, ela então aporta esses recursos para que esses cientistas, né, para que esses pesquisadores realizem suas pesquisas, mas também a parte da inovação, né, inovação de produtos e processos nas empresas. O que é isso? A inovação de produtos e processos, isso significa, né, editais que nós lançamos para que os empreendedores inovadores, ou aqueles com a vontade, com aquele pensamento de empreender, ele venha desenvolver um produto, né, ou melhorar significativamente um novo produto, ou significativamente um produto, né, ou um processo, né, um serviço. Então a Fundação ela aporta esse recurso, e melhor ainda, Paulo, que esse recurso ele é não reembolsável, significa que o empreendedor desenvolvendo o seu projeto conforme a proposta que ele apresentou, posteriormente não há necessidade, se ele alcança, né, esse objetivo, ele não há necessidade de retornar esse recurso para os cofres públicos. Isso significa que o Estado ele assume o risco, ele assume um risco daquele empreendedor, uma parte do risco, né? O empreendedor brasileiro, e sobretudo aqui o goiano, né, ele enfrenta, claro, vários riscos. Nesse momento mesmo nós estamos vivendo períodos de adversidade na economia internacional, e sempre ele tem que fazer aquele malabarismo, né, para sobreviver. E, nesse sentido, a Fundação de Amparo à Pesquisa, com recursos também do próprio Tesouro Estadual e também, né, da financiadora de projetos, né, de pesquisa e projetos do governo federal, aportam recursos para que esses empreendedores minimizem aquele risco de empreender na área da inovação. Presidente, vamos seguir o caminho do dinheiro. Vamos lá. Tem esses cerca de 130 milhões disponíveis para quem queira empreender, para quem queira criar, para quem queira pesquisar. Tá bom. Primeiro, habilitação para concorrer, no bom sentido, entre aspas, a esse dinheiro. Alguém que esteja assistindo ao senhor nesse momento, e a mim também, claro, mas que esteja assistindo particularmente ao senhor que tem o caminho das pedras, o caminho do dinheiro, como é que a pessoa deve proceder? Eu estou pensando em fazer uma pesquisa sobre tal assunto. O que ele tem que fazer para ser habilitado a esse dinheiro? Antes de comentar sobre esse assunto de forma específica, nós estamos falando que esse ano nós estamos colocando 130 milhões, né? O governo do Estado está colocando 130 milhões junto com parceiros para novas pesquisas, novos projetos de geração de tecnologia, novos projetos na área de inovação. Um passado recente, né, não tínhamos esse recurso. Esse recurso foi triplicado nos últimos 2, 3 anos, né? E, especificamente, aquele empreendedor, não há necessidade ainda que ele seja empreendedor, que, na verdade, nós lançaremos um programa, a terceira edição de um programa chamado Programa Centelha, onde recursos da FAPEG, Tesouro Estadual, e recursos da FINEP, né, a financiadora de estudos e projetos, ela vai colocar, essas duas instituições colocam à disposição para aqueles empreendedores ou potenciais empreendedores, ele venha colocar a sua ideia em prática, né? A ideia desse programa é transformar as ideias, as boas ideias,
em empresa. Significa que ele vai tirar aquela ideia da cabeça, colocar no papel. Em breve nós lançaremos esse edital na nossa página na internet, goias.gov.br/FAPEG. Vamos repetir, pessoal, a Juliana, o Azaf, a equipe que está toda lá, não sei quem é que está lá agora além deles, eu agradeço pela colaboração. Vamos repetir, que eles vão colocar nos caracteres também para facilitar para o telespectador. Como é que é o endereço da página? É goias.gov.br/FAPEG. No ícone lá de editais, sempre esse ano mesmo. Vamos mais devagarzinho? Vamos. Que a pessoa, de repente, ainda fala, peraí, Paulo, que eu vou pegar uma caneta, um papel aqui. Então, vamos lá, começa com Goiás, evidentemente, sem um acento, goiás.gov. Eu vou anotando também para pegar um ritmo mais próximo do telespectador. goiás.gov.br/FAPEG. FAPEG, F-A-P-E-G. Já Isso. colocou? Olha lá como eles são rápidos. goiás.gov.br/FAPEG. Esse é o endereço para o qual você pode direcionar suas perguntas, não é isso? Você pode ver quais são os serviços disponibilizados, né, para as pessoas e lá você vai escolhendo. É um guia fácil, uma coisa intuitiva? É bastante intuitivo, tem um ícone editais, né, porque na administração pública a gente trabalha com a questão da impessoalidade principalmente, né, e a publicidade. E aí todas as nossas ações, né, todos os nossos editais, eles são colocados disponíveis. Esse ano mesmo nós já lançamos 14 editais. 14 editais. Esse é outro assunto interessante também. Eu queria saber, existem áreas específicas ou o cidadão é que se propõe e oferece a possibilidade? Aí são bastante variados. Nesse caso, né, do programa Centelha, o cidadão, né, que tem aquele desejo de empreender, aquele potencial, né, de inovação, ele vai entrar, né, vai direcionar, vai naquele edital e ele vai, ali no edital está explicado, ele vai então redigir a sua proposta, né, que no início é simplesmente transformar, você apresentar qual que é a sua ideia. E ao longo do tempo, é um edital que ele tem ele é bem longo, porque você vai ter, né, o empreendedor ele vai ter uma assessoria ali de pessoas capacitadas para depois redigir de fato o seu projeto, né, e apresentar para receber esse dinheiro. Quer dizer, é primeiro, digamos, uma manifestação do interesse do cidadão, Perfeito. Depois ele recebe a orientação para fazer o texto. Só uma observação, se o senhor me permite. Pois não. O senhor fala projeto sem telha. E sem telha pode ser entendido também como sem, ou seja, não tem telha, né? Telha de telhado. Não, é com C, não é isso? C e tudo junto, sem telha. Aquela faísquinha que está precisando ser acesa para o cidadão Exatamente. andar. A proposta desse programa é justamente isso, né? Aquela ideia, né? Basta ele descrever, né? Minimamente o que é a sua ideia. É claro que precisa de expressar bem, né? Como que é a ideia dele. E depois essa ideia vai ser transformada em projeto, depois em negócio. Né? E aí o cidadão pega o dinheiro na mão? Como é que é isso? Juliana, enquanto isso, coloca para a gente, por gentileza, só para não ter dúvida, não que o nosso telespectador não saiba, não é isso, mas para não ter dúvida, para não perder tempo. Projeto Sem Telha. C-A-N, telha, tudo junto, tá bom? Perfeito. Só para a gente prestar realmente o serviço da forma correta, né? Então, isso é importantíssimo, né? Por isso que nós estamos aqui, para poder divulgar as nossas ações. E né, com o tempo, Paulo? apesar que o tempo passa, já são 24 minutos de programa, sabia? Oh, Vai rápido. Mas o senhor ia dizendo alguma coisa que eu interrompi, o que é? Então, o cidadão, então, ele vai apresentar a sua proposta, isso nos próximos dias, né, que nós estaremos lançando esse edital, mas nós também temos outros, né? Nós já lançamos esse ano 14 editais, que ele vai desde um edital para bolsa de formação, mestrado e doutorado, aquela pessoa que inscreveu, né, num programa de pós-graduação e ele deseja, então, realizar o mestrado, né? A FAPEG, então, fomenta durante os 24 meses, né, que normalmente um período que é o curso de mestrado, ou 48 meses um curso de doutorado, né? A Juliana, aqui mesmo, né, desse programa. Juliana Junqueira. Mamãe Juliana. Exato. Ela foi, né, ela cursou doutorado e também teve uma bolsa FAPEG para cursar, então, desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, nós temos... Por isso que era uma grande profissional. Perfeitamente. Fez o estudo
convencional e depois quis se aperfeiçoar e aperfeiçoar mais ainda. Perfeito. Então nós temos, né, esses editais que vai, né, bolsa de formação, auxílio à pesquisa, né, normalmente os pesquisadores, e é isso que o professor José Alexandre Filosola ele disse, né, durante sua fala, que é importante, né, que uma fundação como a FAPEG ela coloque à disposição, né, através, claro, de apresentação de um projeto, que ela coloca à disposição para então desenvolver o seu projeto. Vamos falar então um pouco mais sobre essas bolsas de estudo, né? Que são oferecidas pelo governo de Goiás, através da FAPEG, 2,5 milhões de reais para doutorandos de excelência, como a Juliana. A reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Vamos ver. Por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, o governo de Goiás repassa mensalmente 10 bolsas no valor de R$ 7 mil. O objetivo é dar condições para que os doutorandos possam se dedicar aos estudos. A Milena é uma das beneficiadas. O projeto dela é da área de biotecnologia. Nós estamos desenvolvendo um projeto científico em prol da sociedade na área de ortodontia e radiologia, onde a gente vai trabalhar um software específico da ortodontia e ver se, com a integração dessa imagem, vai melhorar o meu tratamento ortodôntico para os nossos pacientes. Além dos estudos, a Milena precisa se desdobrar no dia a dia, com o trabalho como cirurgiã dentista e como mãe também. Sem a bolsa de excelência destinada a doutorandos, seria muito mais difícil. Com o apoio financeiro da FAPEG, a gente pode fazer com tranquilidade, trabalhar com inovações, trabalhar com tecnologia e devolver esses estudos à sociedade, que é o grande intuito. Diferente da Milena, a Lorena está envolvida em uma outra área. Ela é bióloga e também bolsista da FAPEG. Ela está integralmente dedicando a sua vida a um projeto muito bacana para todos nós goianos, o Araguaia Vivo 2030. Essas imagens são da Lorena trabalhando no Rio Araguaia. Nessa expedição, ela estava no município de Cocalinho. Ela é coordenadora da equipe de botânica e o trabalho é realizar o levantamento da biodiversidade nos 4 estados por onde passa o Araguaia. Esse tipo de estudo, ele colabora na intervenção de políticas públicas para a conservação do rio. Se a gente não tiver o rio conservado, a gente não tem mais também o turismo, né? Se a gente não tiver água o ano todo, se a gente não tiver vegetação o ano inteiro, a gente não vai ter também o turismo. A pesquisa da equipe que a Lorena integra será importante para os ribeirinhos, que ganham o seu sustento com o turismo em uma parte do ano. Nós também estamos trabalhando com os guias locais que, na época da cheia, trabalham com pesca, mas na época da seca eles ficam sem trabalho. Então, a gente também está organizando um trabalho com os guias para que eles possam fazer um turismo sobre as plantas, sobre o conhecimento da vegetação, para eles conseguirem falar sobre as espécies, sobre para que são utilizadas, o uso madeireiro, o uso comercial das plantas. Esse é mais um investimento em educação do governo de Goiás, no ensino superior, com as bolsas nas universidades e também com essa bolsa da FAPEG. O Estado incentiva o desempenho acadêmico em áreas fundamentais para o desenvolvimento regional. Presidente, vamos deixar bem claro, né, para a pessoa que esteja assistindo o senhor neste momento e queira se habilitar a esse tipo de ajuda, de incentivo, né, e de reconhecimento, afinal, do trabalho de pesquisa. Essas pessoas fazem o que para conseguir chegar lá? Os nossos editais, né, como a gente falou anteriormente, ali tem a habilitação necessária para que as pessoas façam a sua proposta, né? Disse aqui que nós temos 14 editais lançados, que vai desde bolsa de formação, passando por empreendedorismo inovador, passando a parte de internacionalização da pesquisa, porque é outra área também que nós estamos incentivando bastante, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, ela incentiva bastante a internacionalização da pesquisa no Estado, né? A troca de conhecimento com pesquisadores do exterior.
E então ele basta entrar na nossa página, ele faz uma leitura ali do nosso edital e nós temos também um relacionamento com o nosso público-alvo para perguntas e respostas que de forma muito breve ele então tenha o seu questionamento respondido. Quem é o público-alvo? Qual é? O público-alvo ele vai desde um mestrando, né, um graduando, que tem a possibilidade de que ele esteja em algum projeto, né, que ele esteja dentro de um projeto de pesquisa, ele pode também participar, o mestrando, o doutorando, o pesquisador que já está desenvolvendo as suas pesquisas, sobretudo nas instituições de ensino e pesquisa, né, que grande parte desses pesquisadores estão lá, mas também empreendedores, como no programa Centelha e no programa Acelera Campo, que é uma parceria com o Senar, né? Nós desenvolvemos, então, um edital, inclusive ele está aberto nesse momento, está na nossa página de editais, onde se você tiver uma ideia, né, para implantar essa tecnologia no campo, como uma startup, aquelas empresas emergentes, uma micro e pequena empresa emergente, né, com uma alta potencialidade de crescimento, que desenvolveu um projeto que eles chamam de gado pesado, que o peso, a aferição do peso do gado, ele não precisa ser mais passado por uma balança, né, para registrar, apenas com a imagem, através de ajuda da inteligência artificial, aquele peso, né, daquele animal, ele é calculado com uma acurácia ali em torno aí de 95% a 97%, né, de acerto em relação ao peso, né? Não presidente da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, Marcos Arriel, me diz o seguinte, é necessário que a pessoa queira se habilitar a um tipo desse de incentivo à sua pesquisa, ao seu trabalho de tecnologia, ciência, etc. É preciso que seja necessariamente pessoa mestranda ou doutoranda. Não tem um caso, eventualmente, de alguém que não tem nem graduação mínima, que tem uma boa ideia e sabe que aquele caminho... Por exemplo, você pega alguém que mora lá na roça, que está com convívio diário com aquele tipo de situação, aquele tipo de problema, e quer buscar uma solução para aquilo. Tem a ideia, mas não tem habilitação, não é doutorando, não é mestrando. Existe exceção para isso? Existe. O programa Acelera Campo, por exemplo, né, que é essa parceria com o Senar, e o programa Centelha. Senar, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Exato. Sim. Porque é bom que a gente deixe tudo bem explicadinho, né? Claro. Tinha um personagem de televisão que era assim, de um humorístico. Eu gosto de tudo muito explicadinho, nos mínimos detalhes. Perfeito. Isso é importantíssimo, né, Paulo? Você que faz uma comunicação muito importante e direta, né? Tem que ser direta. Tem que ser direta. Claro, respeitando os vários níveis que a gente tem de graus de instrução e tal, e eu respeito todos. Mas claro, para não deixar dúvida, que às vezes a pessoa não está familiarizada com essa sigla, Senar, e a gente facilita, não precisa ela ficar preocupando o que é Senar. Como falamos aqui do Centelha também. O programa Centelha, ele é um exemplo, né, que o edital ele é aberto para quem tem aquela ideia e deseja empreender a sua ideia. Ele não precisa nem de ter um registro, né, da sua empresa. Na verdade, esse edital ele é voltado para quem não tem registro, né, de empresa, ou aquela empresa que foi formalizada no máximo até 12 meses antes do lançamento do edital. Então nós temos para todos os públicos, é claro que concentramos, né, a maior parte no desenvolvimento de novas tecnologias, e o desenvolvimento de novas tecnologias se dá, né, a pesquisa, a inovação, ela se dá, isso comprovadamente, né, ela se dá num ambiente, né, do mestrado, do doutorado, ou no ambiente ali da então, academia. Vale para todo mundo. Quem tem uma boa ideia, procura lá. Procura lá que tem espaço. Onde é que, né? fica a FAPEG? A FAPEG ela fica no setor sul, né, na rua Maria Joana, entre a rua 83 e a rua 91, ali no setor sul. Legal. Conhece esse rapaz aqui? Conheço. Conhece? Como é o nome dele? O Rafael, ele é um colaborador de excelência. Aliás, nós temos vários colaboradores de excelência na FAPEG e né, contando com a colaboração dele, né, e de outros
colaboradores da FAPEG de alto nível, é que conseguimos entregar a nossa política de fomento à pesquisa para a sociedade. Não é isso? Perfeito. Ele mandou uma mensagem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Meu nome é Rafael, trabalho na FAPEG e este é o melhor presidente de todos os tempos da FAPEG. Está aí o testemunho, né, de um servidor que trabalha com o senhor. Vamos lá? Pelo YouTube, você pode assistir ao programa também ao vivo, ao mesmo momento em que ele é exibido pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. E de lá você pode fazer também o envio da sua mensagem, @TV Brasil Central no YouTube, tá bom? É o que fizeram aqui, por exemplo, Frederico Tormin, diz o seguinte: parabéns ao presidente Marcos Arriel pela gestão de excelência da FAPEG. Ciência, tecnologia e inovação goianas em destaques no cenário nacional. Verdade. Outra pessoa que manda mensagem: Gislaine Gonzaga, Goiás é destaque na pesquisa. Parabéns, FAPEG. Wes, qual é, digamos assim, a posição, uma coisa mais ou menos que deu uma ideia de como é que anda de 0 a 10, porque o governador Ronaldo Caiado costuma dizer que a educação é primeiro, que a segurança é primeiro. Tá? A FAPEG é o quê no contexto nacional, no conceito nacional? No contexto nacional tem mudado bastante, Paulo. Hoje nós estamos entre as principais instituições de fomento, aportar recursos para projetos de pesquisa, como nós já comentamos aqui, para inovação. Então, Goiás é destaque entre as 27 unidades da federação, entre as 27 fundações de amparo à pesquisa, que inclusive esse ano nós estamos completando 20 anos e vamos finalizar a comemoração no início de dezembro com um encontro das fundações. O Fórum das Fundações ele vai ser aqui em Goiânia, né? Isso é comprovadamente o que a Fundação tem representado, né? Sediar um fórum desse nível é comprovadamente o que ela tem feito, né, no cenário nacional. Nós estamos entre as 10 principais fundações. É claro que nós não temos aí um ranking de qual que é a melhor, né? Mas comparado com o que já era, é muito melhor. Comparando com o que já era nos 3 últimos anos, isso comparado a antes de 2019, hoje nós temos um orçamento de 4 vezes maior do que nós tínhamos no ano de 2018. O que é um crescimento raro, né? Diga-se, né? No Brasil, digo no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, não tem essa história de manter os seus cérebros aqui dentro do país. Né? Cérebros, a gente fala, os cientistas, pesquisadores. E Goiás pode não ser o volume extremamente alto, mas um volume que, pelo que o senhor diz, comparativamente com o que era antes, já é 4 vezes maior. E de forma relativa também, né, o tamanho, né, do nosso estado, a nossa população, a nossa renda gerada no estado, o nosso quantitativo de programas de pós-graduação, que é onde está o mestrado, o doutorado, que é onde gera a pesquisa, proporcionalmente o recurso a esse, né, comparando, relativizando, né, a esses indicadores, nós estamos aí nas primeiras posições. Tá bem. Vamos lá. O senhor falou agora há pouco sobre inteligência artificial. Existe o Centro de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, que atende mais de 60 empresas com soluções de inovação. Essa unidade é referência na América Latina devido às pesquisas em inteligência artificial. E a sua FAPEG, a nossa FAPEG, que é de todos os goianos, é parceira desse centro e financia, inclusive, a compra de equipamentos. Vamos ver. Tem 20 anos, está no 5º período do curso de bacharelado em Inteligência Artificial da UFG. Ele é também um dos 800 pesquisadores do Centro de Excelência em IA da universidade. O aluno dedicado já está desenvolvendo 2 projetos. Eu trabalho num projeto de automação de teleatendimento. Então, basicamente, tentar ali melhorar o processo de atendimento ao cliente via telefone mesmo, sabe? E um outro projeto, a gente também tem um processo de automatizar o processo de tirar dúvidas, né? O chat ali para pessoas que estão utilizando um software de contabilidade, para que a gente consiga aliviar um pouco a demanda do atendimento de uma empresa. O C é considerado
considerado referência no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação em inteligência artificial, sendo o maior centro da América Latina. O diretor científico de projetos explica que desde sua criação em 2019 tem contribuído com o desenvolvimento de indústrias, pesquisas, gerando soluções inovadoras que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Até agora, já foram mais de 200 milhões em investimentos. Nós atendemos mais de 60 empresas de todo o Brasil e até mesmo algumas fora do país, que trazem essas demandas de inovação a partir de inteligência artificial, desde startup a empresas muito grandes. E da outra ponta você tem cerca de 800 pesquisadores contratados, que fazem esses desenvolvimentos buscando um produto inovador. Carro autônomo não poluente, cão-robô, capaz de monitorar e fiscalizar serviços petroquímicos, elétricos, entre outros, e agora supercomputadores. A gente está trazendo essa tecnologia tão de ponta que nos possibilita, de fato, a trazer modelos como os LLMs, né, os GPTs que todo mundo fala hoje, esses modelos de inteligência artificial já podem sim ser treinados, né, e adaptados para a realidade brasileira. Aqui no CEIA tem vários equipamentos que auxiliam na inteligência artificial. Vou perguntar para o diretor, por exemplo, esse óculos aqui, o que ele pode auxiliar na prática, nas empresas ou na vida, no dia a dia de uma pessoa? Olha, esse é um óculos de realidade virtual e aumentada. Então imagina que com esse dispositivo, né, você pode ser transportado para um outro lugar, né, para fazer tratamentos clínicos, para fazer treinamento nas escolas, ou também utilizá-lo com uma realidade aumentada, ou seja, você continua enxergando tudo do plano, mas ainda assim coloca-se janelas, abre-se aplicativos, utiliza-se quase como um computador, uma extensão visual para essa nova realidade. O diretor fala ainda sobre o apoio fundamental das instituições para o desenvolvimento dos projetos, entre elas a FAPEG, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Goiás. A história do CEIA, ele se mistura com a FAPEG desde o começo, né? Mas tem essa segunda fase que a gente fala agora de uma inovação aberta. A FAPEG também entra com iniciativas muito bacanas, porque não nos auxilia somente com compra das máquinas, com compra do carro e dos laboratórios, né? Hoje a gente vai ter, graças a essa parceria, por exemplo, um laboratório modelo de tecnologias imersivas. O estudante e pesquisador Lucas, lá do início da nossa reportagem, fala que se sente preparado para o mercado de trabalho. Aqui dentro a gente tem um pouco dos dois mundos. A gente tem um pouco do mundo acadêmico, a gente consegue estudar, se melhorar tecnicamente, ao mesmo tempo que a gente já atua com empresas e com projetos reais que demandam ali tempo de esforço, demandam entregas. Então isso torna a gente muito adaptado para quando a gente sair daqui a gente já tem uma noção de como que é o mundo lá fora, sabe? Legal, presidente Marcos Arriel, que é presidente da FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que é parceira nesse centro. É isso? Centro que é um centro inovador. Por si já é uma inovação. Que é o primeiro, né, que teve, o primeiro curso, aliás, que teve de inteligência artificial no Brasil, está aqui em Goiás. Perfeito. Em 2019, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, ela recebeu do governo do Estado as diretrizes, né, para criar um conjunto de centros de excelência, que aquelas, em algumas áreas, inteligência artificial foi uma delas, né, que são grupos de pesquisadores com alta capacidade de geração de novas tecnologias, né, que têm a capacidade de promover a formação de novos pesquisadores, mas também tem essa possibilidade de integração com o mercado, né, com o mercado ou o poder público. E o Centro de Excelência em Inteligência Artificial foi o primeiro, em 2019, dezembro de 2019, foi instituído o Centro de Excelência, né, na Universidade Federal de Goiás. Esse centro, ele tinha uma meta de captar, né, a FAPEG, Tesouro do Estado, aportou 12 milhões nesse projeto, né, para iniciar as operações e tinha uma meta de captação de recursos de 50 milhões em 5 anos. Hoje, já foram captados mais de 50 milhões, 6 anos depois, e foi criado, né, no âmbito desse Centro de Excelência, também ligado ao Centro de Excelência, o primeiro curso de bacharelado em Inteligência Artificial do Brasil. Esse centro, ele é referência não só no Brasil, mas como no mundo,
né, e tem colaborado aí com grandes empresas, né, ele tem trabalhado junto com grandes empresas para levar a tecnologia, né, levar a inteligência artificial para o desenvolvimento de suas atividades. Também falando rapidamente aqui, são vários centros, vou ler para a gente correr um pouco, para dar tempo de colocar as matérias todas. Centro de excelência em inteligência artificial, em bioinsumos, em hidrogênio sustentável, em agricultura exponencial, centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde, a gente vai falar rapidinho sobre isso, e centro de excelência em redes inteligentes, em estudos ambientais do Cerrado, em genética e genômica e também em segurança hídrica. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para a gente fazer uma rápida viagem até Brasília, onde o governador Ronaldo Caiado está participando da inauguração da Casa da Liberdade. É um espaço, é a nova sede da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, que tem algumas finalidades. E quem vai explicar para a gente é o repórter Jean Diego Luiz, que está lá em Brasília. Boa noite, Jean. Atenção. Boa noite, Paulo Berges. Estamos aqui em Brasília para mostrar um pouco da inauguração da Casa da Liberdade. Esta casa que fica aqui próximo à área das embaixadas, viu, Paulo? É o seguinte, essa Casa aqui da Liberdade, este evento de inauguração, ele também está somando junto com outra solenidade, que é a posse da mesa diretora. A deputada Carol de Tone, do PL de Santa Catarina, e o senador Carlos Portillo, também do PL do Rio de Janeiro, vão tomar posse aqui hoje na Casa da Liberdade. Eles devem assumir a presidência da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado para o biênio de 2025-2026. Esta casa aqui em Brasília, Paulo, ele é um novo ambiente de diálogo entre o setor produtivo e os parlamentares, já que a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, ela defende tanto a liberdade econômica e a desburocratização do país. Aqui, para esta solenidade, Paulo, estamos aguardando aqui executivos, de representantes de grandes empresas aqui do nosso país. Eles que, claro, estão dentro deste mercado aí, também tentando se aproveitar do livre mercado por menos competitividade, aliás, por mais competitividade e menos burocracia. É aguardado aqui nessa solenidade o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. A gente tem informação de que ele já está em Brasília, portanto, ele ainda não chegou nessa solenidade. Já tem bastante pessoas aqui, chegaram a partir das 7 horas da noite, estão todos aguardando. Além do governador Ronaldo Caiado, que terá um espaço para fala, estão aguardando também o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e também o ministro Ives Gandra, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu volto com você, Paulo. E, aliás, outras notícias sobre este evento aqui, você, telespectador, vai acompanhar dentro dos nossos telejornais, dentro da programação da TV Brasil Central. Muito bom, Jean. Então, assim que terminar o nosso programa, durante o programa você pode entrar a qualquer momento, mas quando terminar o nosso programa, você vai ter com a Manu Winder, o TBC News, que a gente pode voltar a falar com o Jean lá em Brasília. Algum comentário sobre isso? Importante, né? Quer dizer, está se buscando aí cada vez mais o livre mercado, né? Exato. Goiás hoje é o senhor que trabalha com a economia pode dizer um pouco mais sobre isso. Perfeito. Goiás hoje é referência, por isso que o governador está participando, né, desse importante evento. Goiás não é só conhecido como o grande produtor de grãos, né, como o primeiro estado no IDEB, né, da educação básica, naquele indicador da educação básica. Ele é conhecido também por referência da segurança pública, mas é conhecido como um dos estados que mais investe em ciência e tecnologia, e esses centros de excelência, né, ele vem justamente para poder comprovar, né, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, ele vem justamente para poder colaborar no sentido de colocar Goiás como referência, assim como esse evento, né, que
o governador está participando, colocando Goiás em evidência. E o governador não para, né? Esteve lá em Rio Verde, na abertura da 22ª edição da Tecnoshow. Junto com ele foi também o vice-governador Daniel Vilela. Essa feira, que já é a segunda maior em volume de negócios no Brasil, reúne mais de 600 expositores, apresentou inovações em máquinas genéticas, máquina genética animal e soluções para a agricultura. Reportagem é do Vitor Silva, imagens de Cleomar Fernandes. Vamos a... A Feira de Tecnologia Rural é considerada a maior do Centro-Oeste e a segunda maior do Brasil. Eventos como esse são uma oportunidade para que nós possamos apresentar todas as políticas públicas que têm sido executadas pelo governo do estado de Goiás em favor desse segmento, que é o principal segmento da nossa economia. A abertura teve a presença do governador Ronaldo Caiado, que destacou os avanços do agronegócio no sudoeste de Goiás. Eu quero dizer que cada vez eu me encanto mais quando eu venho aqui na Tecnoshow. É algo que mostra não só o carinho da Comigo, que hoje comemora 50 anos, mas aqui hoje, para vocês terem uma ideia, Goiás hoje é o terceiro maior produtor de grãos no país. Ou seja, superamos o Rio Grande do Sul, estamos disputando com o Paraná. Caiado reforçou que ainda este ano e em 2026, mais investimentos devem ser realizados em rodovias e pontes da região. Já começou 210 com piso de concreto rígido, aonde nos próximos 50 anos as pessoas vão passar por ali e dizer muito obrigado a essa gestão que mudou a malha viária do nosso estado de Goiás. A capital foi transferida simbolicamente para a Tecnoshow, com a instalação dos poderes executivo, legislativo e judiciário no evento. Um protocolo de intenções para execução de obras de infraestrutura em Rio Verde foi assinado. Em parceria com a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste, a Comigo, o financiamento deve chegar a 158 milhões de reais. Entre os mais de 680 expositores da Tecnoshow 2025, o governo de Goiás é um deles e conta com um estande exclusivo, com orientações, qualificação e tecnologia para os produtores rurais durante todos os dias de evento. No espaço, a Secretaria-Geral de Governo recebeu representantes de 11 países, dentro do projeto Diálogo com as Embaixadas. A intenção das reuniões foi de demonstrar o potencial do agro de Goiás e aumentar a exportação de produtos. A expectativa da organização da Tecnoshow é que mais de 10 bilhões de reais em negócios sejam movimentados durante os 5 dias. A Tecnoshow, a cada edição, vem se superando, né? Tanto do ponto de vista de negócio, quanto da participação de novas empresas que vêm apresentar aqui seus equipamentos, suas tecnologias, para que o produtor goiano e brasileiro que vem aqui ao longo dessa semana possa cada vez mais conseguir aumentar sua condição de competitividade, seja na produção, seja na produtividade. Aí a Tecnoshow, que é a segunda maior em volume do Brasil. E a FAPEG está com um pezinho lá? Qual é? A FAPEG ela está com um pezinho lá, através de instituições parceiras, como o Instituto Federal Goiano, onde eles estão fazendo uma exposição de 2 principais projetos nossos, né, para o agro, que é o chamado CEAGRE, que é um centro de excelência em tecnologias, para geração de tecnologias para o agro, né, como pulverização de precisão por drones, né, como mapeamento de produtividade de uma lavoura, como o Centro de Bioinsumos também, que é um centro que ele é voltado para a produção de tecnologias nessas áreas, para, sobretudo, produzir alimentos sustentáveis para chegar à mesa do consumidor. Então, esse programa ele é importante no sentido que você substitui os insumos químicos, né, por insumos biológicos para a sustentabilidade, não só do terreno, né, do solo, mas também, principalmente, da alimentação que chega na mesa do consumidor. Essas são coisas, como eu disse na abertura do programa, que muitas vezes passam despercebidas, né, aos olhos do grande público,
mas que são importantes, são vitais, né? Porque o agro hoje é muito tecnológico, né? E a tecnologia passa exatamente por isso e passa também por esse trabalho da FAPEG, quer dizer, de incentivar hora aqui, hora ali, hora lá, e uma hora vai chegar, como o senhor disse, na mesa de todos nós. Mas ainda em Rio Verde, o governador Ronaldo Caiado visitou as obras da GO 210, rodovia que está sendo duplicada, restaurada, com técnicas muito modernas de pavimentação. A estrada é uma das mais importantes para o escoamento de grãos, ali no sudoeste goiano. Vamos ver. Obras de duplicação da GO 210 entre Rio Verde e a GO 174 já estão avançadas. A rodovia liga Rio Verde a importantes municípios da região sudoeste do estado, como Montevidéu. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Adib Elias, a rodovia é a primeira de Goiás feita com concreto, material de maior qualidade que deve aguentar os veículos pesados que passam pela via diariamente. É o que Goiás precisa, é ter infraestrutura para fazer escoamento da sua produção e transformar isso em geração de empregos, em renda, em alegria e satisfação para a nossa gente de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, acompanhado de comitiva, vistoriou as obras da rodovia. Primeira vez que se constrói uma rodovia no Centro-Oeste com piso rígido, piso de concreto. E todo um detalhamento é feito primeiro a cobertura aqui da parte que foi já compactada da rodovia, depois vem com essa massa de concreto e veja, a altura da massa de concreto, 21 centímetros. Sem dúvida nenhuma é uma obra de relevância para o estado de Goiás, em especial a nossa região do sudoeste goiano, que é essa potência em agricultura, em bons produtores e nada mais justo do que o retorno voltando a quem está investindo, a quem está produzindo no nosso estado. A obra deve facilitar o trânsito de veículos que segue de Rio Verde até Montevidéu. Os trabalhos acontecem em um trecho de 6,5 km, com investimento superior a 60 milhões de reais. O presidente da Goinfra, Pedro Salles, falou sobre a previsão de entrega da rodovia e reforçou que mais obras viárias devem ser entregues ainda nesta gestão. Essa obra aqui, a gente tem uma previsão aí por volta aí de uns 62 milhões de reais e a previsão de entrega até outubro. Temos o sudoeste goiano como um todo, GO 180, GO 178 também já está aí, nós temos aí 319, Quirinópolis, Castelândia. São muitas obras aí importantes que esse biênio final vai mostrar a força da infraestrutura aqui no estado de Goiás. Esse é o propósito, né? Esteve aqui Pedro Salles dias atrás e falava exatamente disso, né? Que nesse segundo semestre as obras finalmente saíram no papel, porque é a época certa também, na época de chuva, aquela coisa toda. Mas já tem obras concluídas, mas tem muitas obras, eu estou me lembrando do que ele disse aqui dias atrás, muitas obras em andamento. Vamos até a Assembleia Legislativa, que recebeu hoje uma visita. O embaixador do México visitou o presidente Bruno Peixoto. O objetivo foi discutir ações para ampliar o índice de exportações de Goiás para aquele país. Detalhes, repórter Mona Lisa Carneiro, imagens do Oloerte Machado. Vamos ver. Uma nova estrutura geopolítica, econômica e de poder está sendo construída. O Brasil e o México têm papéis importantes nessa nova ordem mundial. E com o objetivo de fortalecer e estreitar o relacionamento entre os países, e ainda acreditando que o atual cenário internacional é uma oportunidade para ampliar os negócios em Goiás, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, recebeu a comitiva do embaixador do México no Brasil, Alejandro Ramos Cardoso. Hoje nós somos o 7º país em relação comercial com o México, em relação ao consumo. Então nós precisamos ampliar a nossa exportação, em especial o nosso estado de Goiás. Nós tivemos 160 milhões de dólares em exportação. Podemos, no mínimo, triplicar este valor, bastando apenas ampliar essa relação. E nós já estamos caminhando nesse sentido. Inclusive, vamos buscar celebrar um acordo de intenções para o comércio. E já agradeço muito os nossos irmãos mexicanos. Tenho certeza que juntos podemos melhorar a qualidade de vida da população do nosso país e também do México, ampliando essa relação comercial.
Temos muitas oportunidades, muitos campos onde podemos acrescentar essa cooperação, essa relação entre as duas partes. E já conversamos com o presidente, com as autoridades, como podemos fazer essas parcerias, esses negócios, como podemos trazer mais negócios do México para Goiás e de Goiás para o México também. Então, acho que temos resultados muito positivos dessa visita e com certeza vamos voltar aqui para seguir construindo essa relação juntos. A diversidade cultural e religiosa de ambos os países também foi pauta da visita. O presidente Bruno Peixoto ainda presenteou o embaixador com a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado. E estamos aqui sempre à disposição. Agradeço muito. Muito obrigado. Isso, muita coisa da economia, se não tudo, né, da economia, presidente. O presidente Marcos Arriel, que é presidente da FAPEG, muito passa, claro, por uma questão legal. Se passa por uma questão legal, passa pela Assembleia. E é bom que haja essa convivência, esse bom relacionamento. Num ambiente democrático, né, é importante que os poderes tenham um bom relacionamento e, claro, visando a população, o melhor serviço prestado através das políticas públicas ao cidadão. Falando nisso, vamos encerrar o programa falando de serviço prestado à população através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que vai passar também por uma ação da FAPEG. Explique para a gente bem rapidinho. Amanhã nós estaremos lançando um edital, né, esse edital é voltado para que pesquisadores apresentem propostas, né, de geração de novas tecnologias para serem implementadas no SUS. O que são essas novas tecnologias? Desde tecnologias para redução de fila, né, para algumas especialidades, por exemplo, passando também por novos protocolos de tratamento de saúde ou até mesmo algum serviço, né, que possa ser especializado, que hoje é prestado à população. E na próxima semana, no dia 14, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, o Governo do Estado lançando o 9º Centro de Excelência na área de tecnologia e inovação para a saúde, onde Goiás vai se tornar referência na parte de análise clínica. Isso significa que novas vacinas, que novos medicamentos, que serão antes de ser inserido no mercado ou tratamento no SUS, ele vai passar por esse centro, então, para analisar a sua viabilidade de ser inserida no Sistema Único de Saúde e chegar até as pessoas. Legal. Aí as pessoas, você vai poder sentir isso para o seu bem, para melhor. Para encerrar, eu registro aqui uma opinião do Fritz. Conhece um Fritz? Algum Fritz? Conheço o Fritz Casbão. Então você já eu joguei para ver se o senhor conhecia, já me livrava de ler de forma errada, de repente, o nome dele. Fritz, abraço. Ele mora no setor Bueno e diz o seguinte: a FAPEG apoiou a criação do CEA, que é o de inteligência artificial que a gente mostrou agora há pouco, em Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Em 2019, quando ninguém falava em inteligência artificial. Hoje, o CEA é conhecido e reconhecido mundialmente. Parabéns ao presidente Marcos Arriel pela visão e importantíssimo trabalho em prol da pesquisa e inovação. Assine embaixo, presidente, e agradeço pela sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação falar aqui no programa importantíssimo, de grande audiência, né, em todo o Estado. A Fundação de Amparo à Pesquisa ela continua seguindo a sua missão, que é fomentar a ciência, tecnologia e inovação para a melhoria da condição de vida das pessoas. Legal. Obrigado, senhor. Obrigado a você, telespectador. Continue ligado, porque já está aqui do meu ladinho, apostos Manu Winder, que vem com o TBC News. Boa noite, Manu. Antes, deixa eu mandar um abraço para a Silvana e para a Alessandra, que trabalham no seu grupo, não é isso? Que ajudaram a gente a viabilizar essa entrevista também. Boa noite, Manu. Boa noite, Paulo. Boa noite para vocês aí de casa também que estão nos acompanhando. Boa noite, Goiás. Terminou, mas agora está começando o TBC News com as principais informações do dia para te deixar claro, muito bem informado. Então vem comigo. E olha,
Olha, quero começar te convidando para participar com a gente através das nossas redes sociais. Tem o Instagram, @TV Brasil Central e @ManuWinder_. Por lá você pode mandar sua mensagem, fazer sua interação e pode interagir com a gente também através do nosso YouTube, youtube.com/TV Brasil Central. Manda agora a sua mensagem, ó, meu celular tá bem aqui.